Obrigada, Excelência. No microfone, por favor. No início da audiência, eu tinha avisado o senhor escrevente, a dona, que eu ia ter que me retirar da audiência por volta. Então, vou pedir licença, Vossa Excelência, meu colega continua aqui na defesa. Agradeço e desejo a todos aí bom feriado. As defesas dos demais réus. Me leva com você. Se o senhor quiser ficar em silêncio, também podemos encerrar. O senhor quer responder as outras perguntas ou quer encerrar? Pergunta da defesa também. Tá. Vai sim. Vai sim. Você dá uma puxadinha. Pode só dar uma olhada lá. Vai. Tchau. Posso, Excelência? Quer me levar, não? Boa tarde, presidente. Meu nome é Luísa Oliver, eu sou advogada do Fernando.